Segundo Crônicas, capítulo 26, o título dessa mensagem é Verdades para não terminarmos mal, mesmo tendo começado bem. Diz assim a palavra do Senhor: todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o de Jabner e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque tinha se tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maazéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 22.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para atirar pedra. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, o seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para esse mistério. Sai do santuário, porque transgrediste. Nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele. E eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram: ele é leproso.
e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Pai, no nome de Jesus, abençoa a tua palavra, que ela, Senhor, encontre guarida nos nossos corações. Eu declaro que cada coração, cada mente cativa ao conhecimento de Cristo, e que essa palavra produzirá fruto a 30, a 60 e a 100 por um, tanto para salvar quanto para edificar. E desde já fica repreendido toda obra maligna que se levanta contra aquilo que o Senhor tem para fazer neste lugar, nessa noite. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. A vida é dinâmica. A vida, ela tem os seus momentos tanto de êxtase quanto de tristeza, tanto de alegria quanto de dor. É assim que a nossa vida se sucede. Às vezes a gente, como pastor, a gente tem em um único dia oportunidade de estar no velório e de estar numa festa de aniversário ou de um casamento. Então é a sucessão, a vida. Enquanto uns estão partindo, outros estão chegando, uns estão falecendo, outros estão nascendo, e assim a vida é essa sucessão de alternâncias. E a nossa vida, ela pode, por conta dessa alternância, ela pode ir num crescente, numa subida, numa ascendente, ou também ela pode ir de ladeira abaixo, numa descendente. Quantos de nós conhecemos pessoas que vieram do nada e hoje são coisa nenhuma? Ou quer dizer, não. Quantos de nós conhecemos pessoas que vieram do nada e que hoje têm renome? E pessoas que também já estiveram no hall da fama, mas que ao final de suas vidas entraram no ostracismo e ficaram esquecidas. É assim que a vida se sucede. Agora, para a nossa vida ser bem sucedida ou mal sucedida, geralmente ela depende de uma série de escolhas que nós fazemos. Há pouco o nosso irmão Ricardo, quando estava aqui ministrando dízimos e ofertas, falou de um amigo de infância que, pelo que eu entendi, não se encontra muito bem por conta de escolhas equivocadas que ele fez na vida e que hoje está colhendo os frutos dessa escolha equivocada. Eu queria com você hoje começar essa mensagem, que não vai concluir hoje, ela tem uma segunda parte que não vai dar tempo de fazer hoje, mas eu queria começar a meditar com você sobre a vida do rei Uzias. O que foi que aconteceu com ele, que ele começou também com escolhas acertadas, mas o texto diz que ele não terminou bem. Então, é olhar para a vida dele e aprender com a história dele, porque nós podemos aprender com os erros dos outros, e o melhor aprendizado é esse, quando a gente aprende com os erros dos outros. Por quê, pastor? Porque a gente não tem que sofrer. Você não precisa colocar, por exemplo, o dedo, pegar um garfo e colocar na tomada para poder sentir o choque, para saber que contato com energia elétrica dá choque. Você um dia viu alguém que fez isso, ou entrou em contato e se machucou gravemente ou até faleceu. Então, o melhor aprendizado é quando a gente aprende não apenas com os nossos erros, mas especialmente com os erros dos outros, porque aí a gente é poupado do sofrimento. Amém? Até aqui vocês estão comigo? Pastor, o que é que nós podemos aprender com a vida do rei Uzias? Primeiro, para terminar bem, é importante que você entenda que tão importante como nós começamos é como nós terminamos. Eu vou repetir. Tão importante como nós começamos é também como nós terminamos. Acompanhe comigo o texto, e você vai estar comigo voltando ao texto constantemente. No versículo 4 diz que ele fez o que era reto perante o Senhor. No versículo 5 diz que ele propôs-se a buscar a Deus. E diz que também o Senhor o fez prosperar. Ou seja, Uzias começou muito bem. Ele começou o seu reinado buscando a Deus. Ele começou o seu reinado fazendo aquilo que agradava a Deus.
Ele começou o seu reinado debaixo de prosperidade, porque a partir do momento em que ele começou a buscar a Deus, a se voltar para Deus, a palavra do Senhor diz que Deus o fez prosperar. O rei Uzias começou bem, ele tinha tudo para dar certo. Se nós prestarmos atenção no texto que nós lemos, nós vamos ver que as condições do seu reinado lhe eram favoráveis. O texto diz que ele derrotou adversários. O texto diz que ele implementou um programa de construção, um PAC 2, melhor do que o governo atual. Ele fez fama. A sua fama ficou não apenas restrita a Israel, mas ela alcançou todas as suas imediações, e isso sem internet e rede social. Ele prosperou naquilo que ele empreendeu. A Bíblia diz que ele tornou-se um poderoso comandante do exército, que equipou, preparou o exército para a guerra. Ou seja, apesar do sucesso pessoal, apesar de uma demonstração de temor a Deus, Uzias, ele descuidou-se da sua vida espiritual. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada nos diz que ele não aboliu a prática da idolatria no seu reinado. Como é que está dito, pastor? Que eu não vi isso no texto. Se você pegar o texto paralelo que fala sobre ele, que está lá em 2 Reis, no capítulo 15, no versículo 3, diz assim, falando dele: ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai. Tão somente os altares não se tiraram, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Uzias, ele viveu uma espiritualidade dividida. Por quê, pastor? Porque ao mesmo tempo em que ele demonstrava temor a Deus, ao mesmo tempo em que o texto diz que ele buscou ao Senhor, o texto também diz que ele mantinha e permitia o culto aos ídolos. Meu querido, deixa eu lhe dizer algo que você precisa entender nessa noite. Na minha vida e na sua vida não pode existir nada que concorra pelo nosso amor e a nossa devoção a Deus. Não pode existir nenhuma pessoa, nenhuma coisa, nenhum objeto, nada nessa vida pode concorrer, pode inclinar o meu coração a ponto de o meu coração ficar dividido entre o meu amor a Deus e o meu amor a essa coisa ou a essa pessoa. A Bíblia Sagrada nos diz lá em Marcos do capítulo 12, no versículo 30: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. Ou seja, é uma dedicação integral, corpo, alma e espírito. Tudo que diz respeito a você está totalmente voltado para Deus. Então eu preciso entender o seguinte, que eu preciso proteger a minha fé de qualquer desvio. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, você precisa proteger a sua fé. Por quê, pastor? Porque essa é a garantia de que você não apenas vai começar bem, mas que você também vai terminar bem. Amém? Glória a Deus. Porque tem muita gente que começa bem. Tem muita gente que quando se converte, por ela mudava para a igreja. Ela quer participar de todos os cultos. É o primeiro amor que a gente costuma chamar. É o homem que, se ele pudesse, ele via até com a intercessão das mulheres. Por quê? Porque ele está enamorado, ele está apaixonado pelo Senhor. Ele está... é algo novo que ele descobriu na sua vida que ele nunca imaginou. Então ele gosta do ambiente da igreja, ele gosta do ambiente do culto. Enquanto tem uns que estão dizendo, a paz não termina não, ele está dizendo, já terminou. Ele tem alegria em estar com o Senhor. Mas a conversão é apenas o pontapé inicial.
Quando eu estou batizando alguém, eu costumo dizer para a pessoa o seguinte: você está disposto a amar e a servir ao Senhor todos os dias da sua vida? A pessoa diz sim. E aí, se eu puder, eu falo a seguinte analogia: olha, isso aqui hoje é equivalente a um jogo de futebol. Isso aqui você está só batendo no centro. Lembra quando o juiz diz assim, ó: apita o juiz, inicia a partida. Pronto. Agora é que o jogo vai começar. Agora é que a vida vai desenrolar. E aí, meu querido, o importante não é apenas você começar bem, mas é você terminar bem. A Bíblia Sagrada diz que eu tenho que guardar o meu coração, tenho que proteger a minha fé. E eu acho que hoje pela manhã o pastor Pedro falou algo nesse sentido, não foi? Na carta de Judas. Lutar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Você tem que guardar o seu coração. A Bíblia diz lá em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes de vida. Nós temos da Bíblia um exemplo clássico de alguém que começou bem, mas que terminou mal. Quem é, pastor? Estou falando de Salomão. Salomão, ele começou bem, temente a Deus, mas ele terminou mal, porque a Bíblia diz que ele fez casamentos mistos que o levaram à idolatria. Se você for ver lá em 1 Reis, do capítulo 3, versículo 3, diz o seguinte: Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava o incenso. No capítulo 11 de 1 Reis, diz que as mulheres, através dos casamentos mistos de Salomão, elas deturparam a fé de Salomão, que elas perverteram o coração dele para seguir aos seus próprios deuses. E a Bíblia diz: a esta se apegou Salomão pelo amor, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor. Salomão, que é considerado o suprassumo da sabedoria. Salomão, que escreveu os livros de Provérbios, Eclesiastes. Quando a Bíblia Sagrada, ela tem uma série de livros chamados de livros sapienciais, ou livro de sabedoria, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e Cantares. E aí, quando você lê aqueles provérbios, você fica assim encantado com tanta sabedoria que Deus colocou no coração desse homem. Mas porque ele não guardou a fé, nem mesmo a sua sabedoria, a sua sapiência conseguiu preservá-lo no caminho do Senhor. Tão importante quanto você começa é como você termina. O apóstolo Paulo fala da importância que nós temos que ter cuidado com os nossos relacionamentos, para que eles não nos desviem da nossa fé. Olha em 1 Coríntios 15:33, ele diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. É mais ou menos, traduzindo na linguagem de hoje, diz-me com quem andas, eu te direi quem tu és. É a Bíblia traduzindo para essa linguagem de hoje, é mais ou menos isso aí. Então, primeira coisa que eu preciso entender para eu terminar bem, qual é? Tão importante quanto começar bem é que eu termine bem. Para isso eu preciso cuidar da minha fé e dos meus relacionamentos. Às vezes as pessoas acham que relacionamento é só questão de amor, de empatia, de alma gêmea. Queridos, não é. Precisa ter o temor de Deus, porque é um projeto de vida que você está estabelecendo com alguém. E esse projeto de vida, ele pode seguir vários caminhos. Então, quando você entrar em um relacionamento, não olhe apenas a cor dos olhos, não. E nem olhe apenas a conta bancária da pessoa com quem você vai casar.
Alguns não apenas conta bancária porque tem ou porque não tem, porque Deus pode, aquele que não tem, Deus pode prosperar, e aquele que tem pode perder. Mais importante do que isso é o caráter e o temor a Deus na vida de uma pessoa. Amém? Se você quer terminar bem, você precisa vigiar o seu coração, guardar a sua fé. Segundo, para eu terminar bem a minha caminhada, eu preciso entender que é necessário que eu guarde o meu coração de toda contaminação de orgulho. O versículo 16, ele diz assim: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Queridos, o poder, a fama e a riqueza subiram ao coração de Uzias, e ele perdeu a noção de limites. E esse é o grande problema, que às vezes a pessoa, ela prospera, ela adquire poder, ela adquire fama, ela fica bem conceituada e ela perde a noção de limite. Ela deixa o orgulho entrar no seu coração. E ao abrigar o orgulho no meu coração, eu estou fazendo a receita da minha desgraça. Se você quer a desgraça na sua vida, comece a ser orgulhoso. A Bíblia Sagrada diz lá em Provérbios 16, 18: a soberba precede a queda, e altiver de ruína, altiver de espírito, a ruína. O próprio Saul começou humilde. A Bíblia Sagrada nos diz que ele era uma pessoa humilde, mas ele depois se tornou soberbo, ele se tornou vaidoso e amante de si mesmo. Quando nós abrigamos o orgulho no nosso coração, nós assinamos o nosso atestado de óbito espiritual. Na Bíblia nós somos chamados a ter o antídoto de Deus contra o orgulho. Pastor, qual é o antídoto de Deus contra o orgulho? A confiança e a dependência de Deus. Nosso problema, sabe o que é? É que às vezes a gente sabe fazer as coisas tão bem que a gente dispensa o Espírito Santo. E para a igreja esse é um grande perigo, pastor. A gente já sabe como administrar uma igreja, a gente já sabe como é que tem que formar uma equipe de louvor, como é que tem que formar uma equipe de voluntários, como é que a gente organiza a parte administrativa, a liturgia, e nós podemos ficar tão expertos no nosso métier que a gente não precisa mais do Espírito Santo, que a gente não depende mais do Espírito Santo. A gente já sabe, eu já sei cantar, eu já sei pregar. E muitos líderes estão caindo por isso, porque eles acham que, porque eu estou fazendo a obra de Deus, então é como se Deus me permitisse dar alguns tropeços, ou Deus fizesse vista grossa algumas coisas erradas que eu faço. Ei, querido, não é assim. Deus não compactua com o pecado, e Deus não vai aceitar que o orgulho fique no meu coração. Por quê? Porque quando eu abrigo o orgulho no meu coração, eu não consigo mais me prostrar diante de Deus. O orgulhoso, ele não se dobra. O orgulhoso, ele quer que alguém se dobre perante ele. E deixa eu lhe dizer uma coisa: orgulho não tem nada a ver com dinheiro, viu? Às vezes a gente acha, fulano de tal ali é rico, tem um carrão, mora numa casa tal, fulano de tal é orgulhoso. Irmão, tem gente pobre, paupérrima, que é mais orgulhoso do que alguém que é rico. Ele é tão pobre que a única coisa que ele tem é só o orgulho dele. Não abrigue orgulho no seu coração. Entenda o seguinte: por que Jesus falou lá que é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus? É porque a riqueza, ela impede? Não. É porque quando nós colocamos a nossa confiança em algo fora de Deus,
nós assinamos o nosso atestado de óbito. Se você confia no seu dinheiro mais do que você confia em Deus, você tem uma grande chance de não estar no reino de Deus. Olhe para o seu coração. Olhe se você não abriga orgulho, se você não é daquela pessoa altiva e que você diz: eu não levo desaforo para casa. Muitas vezes você vai ter que aprender a engolir sapo por amor a Deus, por amor ao reino de Deus, por amor a pessoas, para não escandalizar, para não deturpar, para não ser motivo de pedra de tropeço. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Deixe que o Senhor controle os seus sentimentos. Deixe que Deus controle as suas emoções. Dependa de Deus ao longo da sua jornada. Se você abrigar o orgulho no seu coração, você não vai longe. Na Bíblia nós temos o exemplo de alguém que ele aprendeu a ser manso com Deus. Sabe quem foi? Moisés. Moisés, irmãos, ele, no início da sua caminhada, ele se mostrou orgulhoso e cheio de si. Por isso que ele acabou matando um soldado egípcio. Quando viu um soldado egípcio maltratando um hebreu, ele foi lá e matou aquele soldado. Porque ele queria resolver as coisas do jeito dele, na força dele. Provavelmente a essa altura ele já sabia que ele não era egípcio, mas que ele era hebreu. E tomou as dores de um hebreu, mas só que ele quis resolver as coisas do jeito dele. E no reino de Deus não é assim que a gente faz. E aí o Senhor teve que levá-lo para o deserto, para poder ensiná-lo a ser manso. O texto diz lá em Números 12, 3: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra. Alguém já disse o seguinte, que Moisés teve 3 fases da sua vida. Moisés viveu 120 anos. Dizem os estudiosos que nos primeiros 40 anos, na primeira etapa, ele viveu no palácio e achando que era muita coisa, por isso que ele teve que matar um egípcio. Na segunda fase da sua vida, dos 40 aos 80, Deus o levou para o deserto, para ele entender que ele não era nada, porque enquanto ele estava no Egito, ele era candidato a sucessor de Faraó, mas lá no deserto ele foi esquecido, ele entrou no ostracismo, e ali Moisés nada mais era do que um pastor de ovelhas, e ali ele aprendeu a duras penas que ele não era nada. E na terceira fase da sua vida, ele aprendeu que Deus aqui era tudo. Porque quando ele foi para Faraó, ele não fez nada no poder dele, ele não matou ninguém. Tudo o que ele fez foi debaixo do poder miraculoso de Deus. Que não seja preciso eu e você vivermos 120 anos e para poder aprender que você não é nada e que Deus é tudo na sua vida. Amém? Por você não pode nada. Se Deus tirar 10 minutos da tua respiração, ninguém aqui fica. Depois é só mandar chamar o rabecão para levar tudinho, porque ninguém sobrevive. Lembra-se da pandemia? Eu pensei que com a pandemia a gente ia sair mais humilde. Eu disse, não é possível, porque um cara que tem $1 milhão no banco, e ele vai lá e precisa de um respirador, e ele fica lá catando ar, ele vai entender que ele não é nada, que o dinheiro dele não pode fazer nada, que todos os títulos dele não valem de nada naquele momento. Mas o que foi que aconteceu? Parece que terminou a pandemia e simplesmente as pessoas esqueceram de tudo que passaram e continua da mesma vaidade. Irmãos, na pandemia, se teve uma coisa que era para a gente ter aprendido, na pandemia ninguém saía de casa, ninguém podia ostentar, você não podia mostrar roupa nova, você não podia mostrar a sua bolsa Michael Kors, Kors, né? Nem sei chamar o nome. Você não podia mostrar o seu relógio, a sua camisa do jacarezinho. Por
Por quê? Porque o culto era online. Só estava aqui o pastor, uns músicos que tinham que manter uma distância de uns para os outros, e simplesmente as pessoas estavam em casa. E ali era o momento da gente ter aprendido o quão frágeis nós somos. Os dias não eram nada, e aí de repente, porque Deus abençoa, ele começa a se achar. Ei, querido, se você tem um dom, se Deus te deu um talento, se Deus te usa, deixa eu lhe dizer uma coisa, não fique achando que é por você. Nada diz respeito a você, tudo diz respeito a Ele. Entende? O que você precisa é ficar feliz por Deus te dar a oportunidade de ser um instrumento nas mãos dele. Por mais que você cresça, por mais que o seu nome se projete, eu vou lhe dizer, mantenha a simplicidade. Mantenha a simplicidade reconhecendo que é a mão de Deus que está sobre a sua vida. Isso vai ser garantia de que você nunca vai deixar o seu coração ser contaminado pelo orgulho. Amém? Você veio sem nada e você vai voltar sem nada. Essa casa que você comprou, esse diploma que você angariou, noites e noites de estudo, aquele prêmio de sereia de ouro que você ganhou. Quem é que ganhou sereia de ouro? Ixi, ninguém ganhou nem uma sereia de ouro. E às vezes fica se acotovelando. Às vezes, irmãos, me desculpe, eu fico boquiaberto com as pessoas na igreja brigando por cargos, brigando por projeção, brigando por nome para aparecer. Porque o meu ministério, e aí o irmão fica no ministério que não pode ajudar o outro, porque irmão, você está onde? Está trabalhando em prol de que reino? Porque o pastor passou por mim e não falou. Ei, irmão, cresce, deixa esse leitinho de lado aí, amém? Deixa esse leitinho de lado. O pastor, ele não está aqui para paparicar ninguém. A Bíblia diz em Efésios 4:11, Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos. Sabe qual é o papel do pastor, do líder, daquele que está aqui para ministrar a palavra de Deus? Para que você, por meio da palavra de Deus, você cresça, amadureça. E ele não é para ficar dizendo, casa com fulano ou casa com Beltrano. Não é para ele ficar dizendo, você tem que comprar um carro assim ou assado. Você pode viajar ou você não pode. Isso aí é uma decisão sua, com a sua maturidade, de ouvir a voz de Deus, de entender aquilo que Deus quer para a sua vida. Nós não estamos aqui para infantilizar ninguém. Uma vez uma irmã chegou na igreja e disse, pastor, eu queria saber o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer aqui. Eu disse, tem a Bíblia, irmã? Tem? Tem. Pois lê a Bíblia. Não, porque lá na igreja onde eu estava, o pastor dizia o que é que eu podia e o que é que eu não podia. Eu disse, eu não estou aqui para infantilizar ninguém. Meu papel aqui é ministrar a palavra. Se precisar de conselho, eu dou dentro da palavra, mas eu não quero controlar a vida de ninguém. Não quero ter ninguém aqui comendo na minha mão. Porque no dia que eu quiser fazer isso, Deus me tira. Porque Ele não me colocou para essa função. Entende? E ela não ficou muito tempo. E foi para outra igreja. E lá o pastor disse, aqui quem manda sou eu. Ela está super bem. Foi consagrada pastora para servir a ceia.
E a filha dela é consagrada a diaconisa com 5 anos de idade. Bateu o recorde no mundo. Nunca vi uma pessoa ser diaconisa com 5 anos de idade. Irmãos, ei, estamos aqui, caminhando para nos tornarmos parecidos com Cristo. Amém? E por último hoje, para você terminar bem, você precisa entender que Deus está mais interessado na sua obediência do que no seu serviço. No versículo 18 diz assim: e resistiram ao rei Uzias e disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes. Uzias, ele quis assumir uma função para a qual ele não foi chamado, ele não foi vocacionado. Uzias foi vocacionado para ser rei, e ele estava querendo fazer a função do sacerdote. Já ouviu aquele ditado que cada macaco no seu galho? Cada um no seu quadrado? Já conhece essa expressão? Deus está mais interessado na minha obediência do que no meu serviço. Uzias achava que o importante era produzir, era fazer. E o Senhor disse: não estou preocupado em que alguém faça. Esse foi o mesmo erro de Saul. Saul estava lá para sair à guerra, e era costume, antes de sair à guerra, sacrificar ao Senhor. E Samuel estava se demorando, e o povo começou lá, os soldados, a se dispersar. E Saul, com medo de perder o controle da tropa, ele disse: já que ele está demorando, eu mesmo vou sacrificar. E ele sacrificou. E quando ele estava sacrificando, o profeta chegou e disse: ei, o que foi que está acontecendo aí? Saul disse: porque você estava demorando, e aí eu resolvi sacrificar. E aí Samuel disse: não. Aí ficou aquela famosa frase da Bíblia: misericórdia quero e não sacrifício. Irmãos, Deus não está procurando desempenho. Deus não está procurando o seu serviço. Deus não está em busca de produção. Deus está em busca de prostração. Entendeu? Deus não está em busca que você faça muitas coisas. Deus está em busca que você tenha um coração retido e obediente a Ele. Às vezes a gente acha que fazer muito, entrar no ativismo, isso é sinal de que a gente está totalmente dedicado. Ei! E aí você descuida da sua vida espiritual. Eu conheci um casal que se separou. Esse casal se separou. E um dia eu estava no aniversário e eu encontrei com ela. Eu disse: o que foi que aconteceu? Vocês não eram líderes de casais lá na tua igreja? Vocês ministravam para os casais, lideravam células, grupos familiares ou GC, cada um tem uma nomenclatura, supervisores de células. E ela disse: nós éramos tão ativos na igreja que a gente não tinha tempo para nós, e a gente simplesmente se afastou. A gente estava fazendo tantas coisas. Irmãos, não é assim que Deus faz. Deus não quer simplesmente o teu serviço. Deus não quer simplesmente que você entre numa loucura, no frenesi, e descuide da sua vida espiritual. E aí quando você descuida, você começa a confundir os papéis. Foi isso que aconteceu com Uzias. Uzias querendo dar uma de sacerdote quando ele não era sacerdote. Uzias era rei. Quando Deus pegou Paulo no caminho de Damasco, Deus abateu a vida de Paulo, e Deus matriculou Paulo na escola do Espírito Santo, para ele aprender quem era Deus. Porque Paulo, ele era extremamente operoso, ele era ativo dentro do judaísmo. Paulo, ele vivia para cumprir a lei.
Paulo era mais crente do que nós todos aqui juntos, dentro do judaísmo, observador da lei. Mas o Senhor disse: espera aí, eu vou pegar Paulo e eu vou mostrar para ele quanto importa sofrer pelo meu nome. Irmãos, quando nós vemos o pedigree de Paulo, ou o currículo de Paulo dentro da igreja, nenhum de nós se compara a ele. Olha o que é que Paulo diz lá em Filipenses 3,4: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, o mais observador da lei que existia, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, Paulo estava trabalhando para a religião, pensando que estava fazendo um serviço a Deus. E nós precisamos entender isso. Deus está mais interessado na minha obediência do que no meu serviço. E todo esse status espiritual de Paulo, quando ele se converteu, quando o Senhor se revelou a Paulo, ele entendeu que ele não era nada. Tanto que depois de ter caminhado com Deus um pouco de tempo, no final da sua vida, ele diz que dos pecadores ele era o principal, lá em 1 Timóteo 1,15. De fariseu, de irrepreensível, segundo a religião. Quando ele começou a conhecer a Deus e começou a se prostrar, a se quebrantar diante do Senhor, ele viu que todo o serviço, todo o pedigree, todo aquele orgulho da religião não era nada. Tudo aquilo que ele fez em nome de Deus não era nada. E ele disse: olha, uma coisa eu sei, eu sou o principal dos pecadores. E aí, quando ele se converte, tudo aquilo que era motivo de orgulho, de achar que era o currículo vitae melhor que tinha, ele diz em Filipenses 3,7: o que para mim era lucro, considerei como perda por causa de Cristo. Considero tudo como perda por causa da excelência do conhecimento de Cristo. Você lembra de um sabonete, que os mais antigos aqui lembram de um sabonete que o nome do sabonete era Vale Quanto Pesa? Eu quero saber a idade agora. Quem conheceu o sabonete? Vixe, Vale Quanto Pesa. Rapaz, Pastor Pedro é mais velho do que eu, não sabe. É porque ele só usava Palmolive, Lux, né? Febo, Alma de Flores. Mas tinha um sabonete chamado Vale Quanto Pesa. Essa era a marca. Agora deixa eu lhe dizer, no céu ninguém vale quanto pesa. No céu você vale pelo que você se entrega. Eu vou repetir. No céu você não vale pelo que você pesa. Não estou falando de peso físico, estou falando de peso espiritual. Continua a dieta. Você não vale quanto pesa, mas você vale por aquilo que você se entrega. Irmãos, antes da queda, Lúcifer era o anjo que regia o coro celestial de adoração a Deus. Ele era extremamente produtivo, mas o seu coração abrigou orgulho e ele foi afastado da presença de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não está em busca de adoração, Deus está em busca de adoradores. Lúcifer estava produzindo a adoração a Deus, conduzindo, mas o seu coração não era de adorador, porque ele dizia: por que ele não eu? Porque eu tenho que dar adoração a ele, porque eu também poderia. Por que, pastor, que Deus não busca adoração? Deus busca adoradores. Simples. Porque com a adoração nós damos o nosso serviço.
mas como adoradores nós damos o nosso coração. Entende? Você pode subir aqui e pregar domingo após domingo, você pode subir aqui e cantar, você pode ser voluntário ali na porta, você pode fazer todas as coisas aqui dentro da igreja e você tem uma reputação de um verdadeiro servo. Mas deixa eu lhe dizer, não é o que você faz, é o que você é. É a sua motivação. Como eu faço? Por que eu faço? E a minha pergunta para encerrar é: qual a direção, em qual direção está caminhando a sua vida? Ela está caminhando para terminar bem ou ela está caminhando para terminar mal? Como é que está aí a sua vida espiritual? Você tem cuidado da sua fé, que uma vez foi entregue aos santos, ou você está descuidando da sua espiritualidade? Você está vigiando nos seus relacionamentos, ou você simplesmente está com relacionamentos que tem te afastado de Deus ao invés de te aproximar do Senhor? Você está no controle dos seus sentimentos, ou você entregou todos os seus sentimentos ao Senhor? Você tem vivido na dependência de Deus, ou você tem procurado trilhar a sua jornada na força do seu próprio braço? Na sua vida pessoal, profissional, familiar e ministerial, você tem buscado a glória de Deus, ou você tem se preocupado com a sua reputação? Pastor, o que é reputação? Existe uma diferença entre reputação e caráter. Reputação é o que as pessoas acham que eu sou. Caráter é o que eu sou de fato. As pessoas olham e veem a minha reputação. Deus olha e vê o meu caráter. Foi isso que Deus mostrou para Samuel quando ele foi ungir a Davi. Samuel olhava e via lá os filhos de Jessé, cada um mais bonito que o outro, cada um. Ele tinha acabado de vir do treino do CrossFit. Estava lá todo mundo bonitão, sarado. Aí ele disse: rapaz, isso aqui, ó, olha o Pedro aí, ó. Chega, tá parrudo. Aí o senhor disse: rapaz, não é assim. O critério não é esse. A estatura não é física, é espiritual. E aí foi passando um por um. E aí ele perguntou: e aí, não tem mais nenhum filho não? Ele disse: rapaz, tem um sardentozinho que está lá no curral cuidando das ovelhas. Ele disse: pois traga. E quando veio Davi, ele olhou e o Senhor disse: é ele, porque eu não vejo como vê o homem vê o exterior, eu vejo o coração. Como é que está a nossa vida? Deus sonda o meu e o seu coração. Como é que está o meu e o seu coração? Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Eu não sei você, mas eu quero terminar bem. Eu quero dizer como o apóstolo Paulo. O que foi que Paulo disse? Combati o bom combate, completei a carreira. Tem muita gente que está combatendo o bom combate e completou a carreira porque chegou ao fim dos seus dias. Mas aí é o que é mais importante. Paulo diz: e guardei a fé. Não é apenas combater o bom combate, não. Não é apenas completar a carreira, não. Porque um dia todos nós vamos completar a carreira. Se Jesus não voltar antes, um dia todos nós vamos chegar ao fim da vida. Vamos completar a nossa carreira aqui na terra. Combater o bom combate, todo mundo está combatendo. Por isso que as pessoas, você encontra as pessoas na rua e diz: aí, como é que está isso? Rapaz, eu estou matando um leão por dia. Mato um e deixo outro amarrado para o dia seguinte. É um combate grande. Mas a pergunta é: você está guardando a fé? Você está mantendo a fé? Você está honrando a fé? Porque deixa eu lhe dizer, essa fé que chegou até você, irmão, muitas pessoas pagaram um preço alto para essa fé chegar a mim e a você, viu? Muitos morreram nas arenas comidos pelos leões. Muitos, os próprios
discípulos de Jesus, a Bíblia não relata como é que cada um morreu, mas a tradição diz como cada um morreu. Paulo morreu, foi decapitado. Pedro morreu crucificado. E dizem que ele, não se achando digno de morrer, a semelhança de Jesus, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E aí a tradição fala sobre a morte de cada um dos discípulos. Cada um deu a sua vida para que essa fé chegasse a mim e a você. Essa fé que uma vez foi entregue aos santos, ela veio de geração em geração, com perseguição, com morte, com vidas foram ceifadas. E o que é que eu e você estamos fazendo com essa fé? O que é que eu e você estamos fazendo com a nossa vida espiritual? Irmãos, vamos ser sinceros, muitos de nós não pegamos nem a Bíblia para ler. Tem gente que se converteu, e eu digo sem medo de errar, que nunca comprou uma Bíblia. Porque eu tenho no celular. Com todo respeito à tecnologia, mas não é a mesma coisa. Porque às vezes a gente tem no celular, eu vou ler. Aí você entra na rede social. E aí é YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. E quando Telegram, quando você vai olhar, só ficou um grão para ler a Bíblia. Os outros grãos foram consumir tudo nas outras redes. E aí não lê. E às vezes lê para descarrego de consciência. Não é assim. Deus não se rendeu à pressa louca dos nossos dias. Se você quer conhecer a Deus, você precisa gastar tempo com Ele. Não existe café expresso no reino de Deus. Existe Americano Express, existe McDonald's Express, existe tudo Express. Mas só deixa eu lhe dizer, no reino de Deus não existe fé Express. Você tem que gastar tempo com Deus. Você precisa conhecer a palavra. Você precisa ter tempo para Deus. E nós não podemos passar semana após semana, dia após dia, nos contentando simplesmente em vir aos cultos, ouvir a palavra, sai daqui. Porque, deixa eu lhe dizer, por mais abençoado que seja a pessoa que está aqui em cima, com uma semana você não vai lembrar do que foi pregado hoje do culto de manhã, ou no culto agora não. Não vai. Eu não tenho ilusão. Isso é estatística. É estatística. Daqui a uma semana, daqui a 15 dias, sei lá quando é que eu vou pregar a segunda parte dessa mensagem, e alguém perguntar isso, rapaz, como foi a primeira parte da mensagem? Deve dizer que, rapaz, foi uma bênção. Pronto, resumiu, foi uma bênção. Pronto. Não foi o que ele falou. Um dia eu estava na igreja e tinha aquele balcão ali atrás, e eu era coordenador dos diáconos. E a igreja era muito grande, num galpão, a acústica era ruim. E a gente estava num culto de estudo bíblico. E o pastor lá na frente pregando, e o irmão, outro diácono aqui do meu lado. E eu resolvendo as coisas aqui, e eu só via dizer, glória a Deus, aleluia. Aí eu disse, pai, o irmão está empolgado. Aí quando ele terminou de dizer um glória a Deus, aleluia, eu disse, o que foi que ele falou mesmo? Aí ele disse, rapaz, não sei não, sei que é glória a Deus. Irmão, não é assim. Cada um deve estar preparado para todo aquele que pedir a razão da fé que há em vós. Você precisa entender por que você é cristão, por que você está aqui. Não estou querendo passar serão, não. Porque o pastor Pedro é que é o pastor sério, mas eu estou aqui pregando a palavra, e aí não tem como ser diferente. Eu e você precisamos terminar bem, amém? Isso aqui é só zelo pela sua vida, para que um dia você não esteja dizendo assim, olha, eu estive na igreja, mas nunca ninguém me advertiu, porque era só evento, evento, evento. Evento é evento. Se a gente atrai uma pessoa carnalmente, a gente vai precisar mantê-la carnalmente. A pessoa precisa ser atraída pela glória de Deus.
só encerrar. Eu conheci um pastor de uma grande igreja aqui na cidade, respeitado inclusive pelo pastor Pedro, que é o pastor de referência dele. E esse pastor, ele era o responsável por produzir os eventos. E um dia ele chegou e entregou. E eu perguntei o que foi que aconteceu. Ele disse: eu estava cansado de ter que produzir eventos. Terminava um evento, eu tinha que planejar um outro, para poder manter as pessoas ocupadas. Irmãos, deixa eu lhe dizer, a nova criação não está aqui para lhe entreter. Aleluia. A nova criação está aqui para pregar o evangelho e você se converter. Amém? Pode ser que seja a última vez que eu esteja aqui em cima. Mas eu sei, o pastor que está aqui à direção da igreja, e eu sei que ele concorda com isso. Porque um dia quem está aqui vai ter que prestar contas. E nós precisamos pregar todo o conselho de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Não apenas passagens que são apetitosas, palatáveis. Todo o conselho de Deus. Foi isso que Paulo disse: eu não me neguei de pregar todo o conselho de Deus. E eu queria orar nesse instante. Você que está aqui nessa noite, e Deus falou com você, e você quer terminar bem, e você vai fazer um propósito diante de Deus. Você vai dizer: Senhor, eu vou ajustar o que eu precisar ajustar, eu vou mudar o que eu precisar mudar, mas eu quero entrar numa trilha de terminar bem. E você vai sair do seu lugar, que eu vou orar por você, porque eu não acredito que você vai querer continuar do mesmo jeito. Se você está bem, você vai querer mais. O início do culto aqui, o pastor começou falando: ei, rasas, águas rasas. Tem muita gente que se contenta em águas rasas, mas essa igreja aqui, ela não foi chamada para lhe deixar nas águas rasas. Ela foi lhe chamada para colocar você em águas profundas. E você que está aqui, você vai entrar em águas profundas, porque Deus vai cumprir o propósito dele através dessa igreja. E você é crente aqui, você vai ser um dos instrumentos pelos quais Deus vai fazer esse propósito ser cumprido. Então nós vamos orar. Sai do seu lugar. Você que está aqui nessa noite, quer viver em águas profundas, quer viver mais de Deus, você quer terminar bem, eu quero orar por você.